Olá! Está entrando no ar o seu programa de língua portuguesa. Hoje vamos contar um pouco da história de quem nos conta muitas histórias. Sabem de quem estou falando? Do livro. Quantos mistérios nos apresenta? Com ele, vivemos aventuras, histórias de amor, de suspense. Podemos rir ou chorar. Ao abrirmos um livro, um universo de descobertas também se abre. Você gosta de ler? Gosto. Gosto. Ah, varia. Romance, suspense, policial. Hoje em dia, estamos tão acostumados a pegar um livro e ler que nem paramos para pensar. Será que o livro sempre foi assim? Não mesmo. Até chegar à forma que conhecemos, o livro teve muitas outras formas. Essa é uma história muito antiga. Vamos conhecê-la? A história do livro começa com a invenção da escrita, há cerca de 5.000 anos. Com a escrita, surgiram os primeiros documentos escritos, os primeiros livros. Eles eram feitos dos mais variados materiais. O papel ainda não tinha sido inventado. Era complicado deixar registros escritos, mas... Eles escreviam. Usavam superfície de ossos de baleia. de conchas Usavam também pedras. e tecidos. No Antigo Egito, usaram uma planta que servia para fabricar cordas, calçados e até embarcações, o papiro. Prensando o caule do papiro, inventaram uma folha. Assim foi possível escrever muitos livros, de matemática, religião, astronomia e literatura. O papiro se tornou um material tão famoso que foi usado em todo o Mediterrâneo. Em Alexandria, no Egito, ficava uma enorme biblioteca de rolos de papiro. Ainda bem que descobriram o papiro. Essa pedrinha é dura. Pior é levar de um lado para o outro. Ai, minhas costas. Na Roma Antiga, não era nada fácil. Há cerca de 2.000 anos, os romanos faziam livros de madeira, com páginas costuradas umas às outras. Cada livro tinha que ser bem fininho, senão, quem conseguia pegar? Como se pode perceber, as pessoas sempre procuravam materiais adequados para escrever. Era grande o desejo de registrar ideias, sentimentos e histórias em livros. E vocês sabem de que falavam estes livros antigos? De amor e morte. De guerras e heróis. Da vida em geral. Filosofia e ciência. É isso aí. Os assuntos eram bem variados, mas os materiais usados para fazer livros ainda não eram os melhores. O papiro, por exemplo, só servia bem em climas quentes, porque as folhas mofavam com facilidade. A busca por um material adequado continuava. Por isso foi o maior sucesso quando descobriram o pergaminho na Ásia Menor. Ele era feito de pele de bezerro, carneiro ou cabra. Durava bastante. Podia ser usado dos dois lados, como uma folha de papel. E era bem fácil de carregar. Me responde uma coisa. A Bíblia foi escrita em pergaminho? Foi sim. Recentemente foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto. Neles estão alguns trechos dos livros da Bíblia. São centenas de rolos de pergaminho escritos há mais de 2.000 anos. 2.000 anos? E ainda dá pra ler? Isso é incrível! Como dura! Vai durar assim lá na China? Foi a China mesmo que descobriu um material que dura bem mais. Um material que substituiu o pergaminho na preferência geral. Adivinhe do que estou falando? Do papel. Os chineses aprenderam a fabricar papel há muito tempo, mas eles não contaram nada para ninguém. Era um segredo guardado a 7 chaves. O papel só chegou à Europa no século XII, trazido pelos árabes. E aí, foi aquele sucesso. Chegou para ficar. O papel era feito de folhas, cascas e madeiras de árvores. Era muito mais barato e rápido que fazer um pergaminho. Tá bom. O papel foi inventado. Será que alguém não poderia inventar um método de copiar os livros?
Naquela época, cada livro tinha que ser copiado um a um, letra por letra. Ai, 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 coitadinha da minha mãozinha. Imagina só, copiar um livro inteiro. Mesmo com a fabricação do papel, os livros continuavam raros e muito caros. Apenas os religiosos em mosteiros e conventos tinham acesso a livros. Os monges, copistas, copiavam um a um. Detalhe, a cópia tinha que ser igualzinha. Não podia haver nenhuma diferença de uma página para outra. Era um trabalho danado. Alguém precisava inventar alguma coisa. Inventaram a imprensa e fizeram muitos livros. A imprensa facilitou a produção de livros. Foi um alemão que inventou a imprensa. Seu nome? Johannes Gutenberg. Ele viveu entre 1400 e 1468. Graças a Gutenberg, o livro passou a ser popular. Deixou de ser caro e raro. E se tornou um dos mais importantes meios de comunicação. Com a invenção da imprensa, no século XV, tudo mudou. E o livro tomou a forma que conhecemos hoje em dia. Alguma pergunta até aqui? Já falamos do livro e de suas histórias. Que tal falarmos de algumas histórias que estão nos livros? Boa ideia! Não saiam daí. No próximo bloco, vamos abrir alguns livros. Diferentes histórias, diferentes livros. Vamos? Existem diferentes maneiras de se contar histórias. Por isso, existem diferentes tipos de livros. Era uma vez, há muito tempo atrás, um menino que encontrou uma lâmpada. Epa! Já conheço essa história. Está no livro Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Já que estamos vestidos assim, vamos montar uma peça? Uma peça? O que é uma peça? Uma peça? Tudo pode ser uma peça. Peça o quê? Peça teatral ou que espécie de peça? Peça de automóvel, peça de pessoas. Peça que eu conheço é peça de carro, né? Pode ser qualquer... uma máquina. Uma peça lembra de teatro. Peça de teatro, peça de roupa. Isto é uma peça. Mas não é a peça a que estamos nos referindo. Quando dizemos montar uma peça, estamos falando de uma representação teatral. É a encenação de um texto que pertence ao gênero dramático. Uma peça de teatro é bem diferente de um romance ou conto. Textos que pertencem ao gênero narrativo. Sabem por quê? No teatro tem os atores, o cenário. O figurino. O texto narrativo é escrito para ser lido. O texto dramático é escrito para ser encenado num palco. Quer dizer, você pode ler uma peça de teatro, mas ela foi feita para ser transformada num espetáculo teatral. E um espetáculo envolve muitas coisas além do texto. Tem a luz que ilumina o palco, a música, a roupa dos personagens e os personagens, e a realização do cenário. Por isso, dizem que um espetáculo tem vários autores. Não só o autor do texto, mas o diretor, o iluminador, o figurinista, os atores. Eles transformam, cada um do seu jeito, o texto. Na nossa peça, serei o Aladim. Eu quero ser a gênia. Ora, você deve ser a filha do sultão. Ah, claro que não. Vamos contar uma história diferente. O gênio é gênia. Quem vai escrever esta peça diferente? Nós. Como se escreve uma peça de teatro? Peça de teatro tem um formato diferente. Vejam só o formato da peça Maroquinhas Frufru, de Maria Clara Machado. No texto de teatro, o autor coloca palavras na boca dos personagens. Neste caso, os personagens são os guardas Cosme e Damião. Eles realizam uma ação dramática, a briga pelo amor de Maroquinhas. A autora situou a ação num cenário, a praça. A chegada de Maroquinhas e um outro personagem que entra na cena é marcada pela rubrica. Gênio,
você pode realizar os meus desejos? Esta fala é do Aladim, então é minha. Meu personagem é muito esperto e decidido. Uma peça é formada basicamente por diálogos. Por isso, o personagem se define pelo que diz e pelo que dizem dele. Também por suas ações. Agora, Aladim vai pular bem alto. Isso significa que o Aladim é muito ativo. Aladim pula bem alto. As ações são representadas no texto pelas rubricas. Esta rubrica indica a ação de pular do Aladim. A rubrica é a indicação escrita de um movimento cênico. Indica também a entrada ou saída de personagens. Pode ser também uma explicação ou mesmo uma pequena descrição. Ela deve ser breve e objetiva, como esta do texto de Maria Clara Machado. Entra Dona Maroquinhas, dama loura, lânguida e elegante, carregada de compras. Esta rubrica indica a chegada de Maroquinhas e a maneira como ela chega, carregada de compras. Também descreve a personagem. Estas indicações são visuais. No espetáculo, são apenas vistas em ações, gestos, roupas. Do texto, o diálogo é o que permanece na encenação. Como está suja. Olá, sou uma gênia e você é meu amo. Você tem direito a 2 desejos. Mas não são 3? É, 3 era antes, agora são só 2. Gênio em época de crise é fogo. Como podem observar, no texto dos meninos só aparecem os diálogos e as ações. As rubricas servem apenas para ajudar diretores e atores na encenação. Assim, pode-se dizer que um espetáculo apresenta muitos textos, não só o escrito. Tem o visual, O gestual o musical e muitos outros. A linguagem teatral é muito rica. Ela se transforma com a encenação. Por isso, quando você lê o texto num livro, você só tem ideia de uma parte, não do todo. O todo só aparece na concretização do espetáculo. Mas assistindo a um espetáculo ou lendo um livro, o teatro é uma viagem. Você não acha? Adoro o teatro Nelson Rodrigues. Eu gosto da Maria Clara Machado. Tem o Mauro Haas, Miguel Falabella. Shakespeare. E há vários autores teatrais para todos os gostos. Tem peças engraçadas, trágicas, realistas, fantásticas. Ao ler um texto dramático, você embarca num universo cheio de ações. Drama, em grego, significa ação. E é exatamente isso que um texto teatral traz: ação e emoção. Este papo todo me deu uma vontade de ler. Teatro, conto, romance ou poesia? São tantos os livros que nem sei. Acho que vou ler uma peça, uma tragédia grega. Que tal? Vou de poesia. Estou muito romântico hoje. Ok, cada um escolhe o que quer, tá? Agora é a sua vez. Escolha o seu livro. Tem muitos. Aposto como em alguma prateleira de alguma estante maravilhosa tem um livro com uma história interessantíssima esperando por você. Confira na biblioteca da sua escola, em qualquer biblioteca pública de sua cidade, ou então de sua própria casa ou na casa de amigos. Bye, bye. Acabou. Tchau.